Falando da terceira rodada do Campeonato Alagoano, que aconteceu nesse final de semana, nós tivemos aí o time do CSA vencendo a equipe do Murici por 2-0. Um jogo importante também em relação ao time do CSA, porque marcou o retorno às redes do Thiago Marques, que foi o artilheiro do CSA no ano passado. O artilheiro que fez 3 vezes mais gols do que o vice-artilheiro, né, o Thiago Marques. Então, nesse jogo, marcou essas 2 vezes, né? Foi importante aí para retomar a confiança, ele que estava perdendo muitos gols, né? E aí eu citava, titular é o Igor Bahia, titular é o Igor Bahia. E eu continuo achando que o Igor Bahia é um cara que tecnicamente ele adiciona mais ao time do CSA do que o Thiago Marques. Mas o Thiago Marques ele pode ser muito importante também porque ele é aquele cara que ele tá no lugar certo, né? A bola pinga e ele tá lá para fazer, pô. Então é importante você ter esse jogador de uma característica diferente, fazendo gols também, com confiança de fazer os gols. Ele estava sem a confiança, né? Então agora, fazendo esses 2 gols, talvez ele reative um pouco dessa confiança para a sequência da temporada. Mesmo ali perdendo a titularidade para o Igor Bahia, talvez em algum momento, tipo, o Igor Bahia por suspensão ou por alguma lesão, acabe não podendo jogar, ou então por cansaço físico, acabe precisando sair do jogo, ou então até em um jogo que o time do CSA precise ir para cima para reverter um placar. Tá precisando, sei lá, virar um jogo. Então, jogar os dois juntos ali. O Igor Bahia tentando trazer um pouco mais dessa técnica e o Thiago Marques sendo o cara lá pra realmente tá só lá pra empurrar pra dentro do gol, né? Então, pode ser também uma necessidade do time do CSA. Então, é importante você ter o Igor Bahia jogando bem e o Thiago Marques confiante pra fazer os gols. Então, foi importante demais esses 2 gols aí que o Thiago Marques fez nesse jogo contra o Murici. Tivemos aí também o Asa empatando contra a equipe do Penedense. O CSE levando uma sapatada do time do CRB. CSE que eu já tava elogiando, né? Eu tinha visto, mesmo perdendo de 3-0 do CSA na estreia, eu tinha falado que era um time que tinha uma certa organização e que poderia no campeonato alagoano apresentar alguma coisa diferente, mas agora o time do CSE já tem 3 jogos e 3 derrotas seguidas, né? Então faltam mais 3 jogos só, muito difícil, cara, o time do CSE conseguir brigar por uma classificação. Já já a gente passa pela tabela de classificação, tá? E temos aí também o Coruripe com o WO em cima da equipe do Igaci. Tabela de classificação, CSA único 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias, né? 8 gols marcados e 0 sofridos, 8 gols marcados porque teve o 3-0 automático contra a equipe do Igaci, né? O time do CRB também teve o mesmo 3-0 contra o Igaci, mas teve um empate na estreia contra a equipe do Asa e ganhou agora da equipe do CSE, então já perdeu seu 100% de aproveitamento. O Penedense perdeu 100% agora, vai aí com 7 pontos, e aí a gente tem essa briga pela classificação, né? O CSE contabiliza aqui já 4 jogos porque já está aplicado o WO da próxima rodada, certo? O GE está sempre se antecipando, né, e colocando esse time, o time que vai jogar contra o Igaci na rodada seguinte, e ele já está contabilizando o 3-0, certo? Mas é um time que pode perder essa posição aqui a qualquer momento, né? Eu acho, gente, que eu vi um jogo do Murici, certo? Então, trazendo minhas opiniões aqui. O CSE, por já ter 3 derrotas, cara, acho que é muito difícil esse time conseguir se recuperar, mas ainda tá no páreo, né? É claro que o Coruripe, o Coruripe também já teve o 3-0 aqui, né? Então o Coruripe fez 2 jogos e empatou seus 2 jogos. Um desses 2 jogos foi contra o Murici. O Murici perdeu os outros 2, perdeu para o CSA e no outro jogo, na estreia, perdeu para o time do Penedense, tá? Então, o que é que eu achei? Nesse jogo, por exemplo, Coruripe e Murici. Um time do Murici que fez um 2-0 logo lá no início do jogo, né? E poderia ter tido muito mais tranquilidade para segurar esse placar, certo? Mas por um vacilo tem um jogador expulso e o jogo fica muito mais aberto e o Coruripe poderia ter virado esse jogo, certo? Mas enfim,
É um jogo bastante aberto e que acho que, velho, pelo que apresentaram ou deixaram de apresentar, eu creio que Coruripe e Murici não vão conseguir se classificar. E meus palpites, tá? Meus palpites aqui. A classificação vai ser entre CSA e CRB, acho que são dois times que já chegam aí nesse campeonato com força suficiente para brigar pela classificação, né? O Penedense também tá apresentando um início de temporada sólido. Lembrando que é um time que tem 3 jogos, tá com a mesma pontuação do CRB e já tem um 3-0 automático o time do Penedense, tá? Porque ainda vai jogar contra o Igaci. CSA e CRB já tiveram esses 3-0, né? Mas olha aqui, o Penedense já aqui, ó, na 6ª rodada vai jogar contra o Igaci. Então lá pra frente já o time vai ter 3 pontos a mais já garantidos, né? Então, acho que o Penedense também é uma equipe que vai brigar por essa classificação. E o outro, claro que a gente fica também na expectativa, é a equipe do Asa, né? Que sempre é um time que monta uma equipe consistente para jogar o campeonato. Até agora não venceu, só fez um gol e tomou outro também, né? Então, o time do Asa tá ainda nessa fase de não tá engatinhando ainda ali, né? Mas, assim, o time tá pelo menos melhor do que o CSE, certo? E o time aqui, ó, comparando com o Coruripe, o time do Asa, claro, está atrás, né? Mas ainda tem um 3-0 garantido contra a equipe do Igaci. O Coruripe já tem contabilizado esse resultado, esse 3-0 aqui, certo? Então o Asa ainda vai ter mais esse 3-0. Acho que até agora, por exemplo, o Coruripe vai ter que correr atrás ainda, né, de vencer o seu jogo para se manter à frente do Asa e tal, mas assim, creio que a classificação realmente fica entre CSA, CRB, Penedense e Asa. Essas aí são os meus palpites aí para a sequência do campeonato alagoano, tá? Pelo que a gente tem visto aí dessas rodadas iniciais, beleza? Mas é isso aí sobre esse iniciozinho ainda de campeonato alagoano que daqui a pouco chega na 4ª rodada, né? Final de semana já tem a 4ª rodada, aí a gente já passa da metade, né? Da fase de grupos. A gente já passa da metade da primeira fase já nesse final de semana, né? Então, muita coisa aí já pode se encaminhar, certo? Só nesse final de semana já.